criando um algoritmo que vai solicitar notas de duas provas, tá, feitas, né, representando em notas de um aluno, e isso vai ser um processo iterativo ali, que não é bem definido o número de alunos, né? Ele vai calcular a média toda vez que entrar um novo conjunto de notas, e se em algum momento for digitada uma nota 50, isso vai ser o comando, basicamente o comando, né, dizendo que é para parar de continuar pedindo novas notas. Eu vou fazer a solução aqui num passo a passo bem detalhado, tá, desse exercício. Então, inicialmente, o que eu vou fazer é o mais básico ainda. Eu vou pegar a nota de dois alunos só, de duas notas de um aluno, e vou calcular a média. Isso é uma coisa simples. Aqui está colocado que as notas estão no intervalo entre 0 e 10, mas eu vou considerar já que essas notas podem vir aí uma nota 5.5, notas com valores reais. Então, por isso eu vou criar as variáveis que vão guardar essas duas notas sendo do tipo float, né? Já vão ser variáveis de ponto flutuante. Vou chamar a primeira de nota 1 e a segunda nota eu vou chamar de nota 2. Com isso eu vou, nesse momento, fazer a leitura de valores para essas duas variáveis que vão armazenar valores digitados pelo usuário. Então, ponto e vírgula, terminei de definir as variáveis. Vou colocar aqui, digite as duas notas, uma mensagem para auxiliar. Eu vou fazer a leitura das duas notas. Duas maneiras de fazer essa leitura. Poderia ler a primeira nota e depois a segunda nota. Opa, nota 2. Só que eu posso também simplificar desta maneira, economizando uma linha aí, onde eu vou fazer a leitura direto das duas variáveis, dos dois valores para essas duas variáveis. Então aqui eu estaria fazendo o cálculo ali ou adquirindo, né, o valor das notas. Posso criar aqui uma variável chamada média, para guardar a média dessas duas notas, de forma a fazer média receber nota 1 mais nota 2. O resultado de tudo isso, dividido por 2 para calcular a média. Importante colocar os parênteses aqui. Tá? Sem os parênteses, a gente já vai ver que vai dar um resultado diferente do esperado. Tendo calculado a média, eu posso fazer um cout desta média. Vou fazer a frase um pouco melhor aqui, a saída. E a média. Média, e vou mostrar a média, fazer aqui com igual. Testando esse algoritmo. Então, estou rodando ele aqui. Só um instante. Pegando aqui notas 6 e 8, por exemplo. E ele calculou aí e diz que a média deu 7. O que está correto, né? Então, fiz aqui esse processo e consegui aqui a média correta ali dessas duas entradas. O ideal é fazer mais testes. Vamos ver se eu fornecer valores que não são inteiros. Fornecer que não são inteiros, não, minto até. São valores inteiros, mas o resultado vai ser um valor não inteiro. 5 e 8, por exemplo. E eu consegui aqui um 6.5, então eu estou conseguindo, com valores inteiros, mostrar um resultado que não é inteiro para o cálculo da média. E continuando, vou fazer mais testes, é importante testar bastante a solução com situações das mais diversas. Vou colocar aqui agora sim um valor que não é inteiro, uma nota bem baixa e um 8. E o resultado também consegui aqui a média de 4,25. Então, aparentemente, esse cálculo aqui está correto. Se eu tirar a prova real aí, eu vou ver que realmente dá os resultados. Veja que já tem diferença de eu tirar aqui os parênteses. Se eu pedir agora para poder testar, deixa eu puxar aqui o teste, uma nota 10 e 10, eu sei que a média deveria dar 10, mas se eu olhar agora, deu média 15. Por que que dá 15? Qual que é o problema? Prioridade dos operadores.
eu não vou fazer 10 mais 10, que dá 20, dividido por 2, que dá 10. A divisão acontece primeiro. Então, o que eu vou estar fazendo é fazer aqui do ladinho. Então, não estou fazendo 10. Quando eu faço 10 mais 10 dividido por 2, a divisão vai acontecer primeiro. Então, antes de fazer aquela soma, isso daqui vai virar 5. Depois, sim, eu posso fazer a soma, que vou fazer o 10 mais o 5, que dá o 15, que foi o resultado mostrado. Que é o que a gente tem aqui. Então, é por isso a importância dos parênteses aqui. Porque eu tenho prioridade nos operadores ali e a divisão tem mais prioridade do que a soma. Mas aqui só está funcionando para as duas notas, né? E o que era pedido aqui é que isso fosse feito para várias. E além disso, se eu fosse colocar aqui o valor 50, eu deveria parar. Então, inclusive, o que eu vou fazer aqui é um teste antes, testando. Se a nota 1 for diferente de 50 e a nota 2 for diferente de 50 também, e daí eu faço esse cálculo. Senão, não vou fazer nada. Então, já adicionei aqui uma condição que é só calcular se a nota não for o valor 50. Da maneira que eu coloquei aqui, que se alguma nota for igual a 50, e até errei aqui. Não, estava certo. Desculpa. Se as duas notas forem diferentes de 50, quer dizer, nenhuma delas é igual a 50, então eu faço o cálculo da média, senão não vou fazer nada. Testando essa solução, eu vejo que se eu colocar aqui 10 e 50, ele não fez nada, não calculou a média. Eu vou fazer isso também para outros valores, para testar. 58, eu vi que ele também não calculou. E para continuar pensando em conjunto de testes, vou colocar aqui o valor 10 e o 8. 10 e 8 ele calculou. Então, eu vi que se eu colocar um valor 50, ele já não vai fazer. Outros valores ele está fazendo corretamente, como era esperado. Mas minha condição é essa daqui. Se as duas notas forem diferentes de 50, e essa é a formação, se a primeira é diferente de 50 e a segunda for diferente de 50, então eu calculo, senão não vou fazer nada aqui, porque o if acabou e não tinha mais nada. Continuando, eu não tenho que fazer isso apenas uma vez ou não fazer. Eu tenho que fazer isso várias vezes, enquanto essa condição for mantida das notas serem fornecidas sem ser informado o valor 50. Mudança que eu preciso fazer, uma delas é essa daqui. Não vou fazer isso uma vez, vou fazer isso várias vezes enquanto essa condição aqui for verdadeira, enquanto eu não fornecer uma nota igual a 50. Se eu for testar isso daqui, eu vou ter um problema. Tá? O que vai acontecer? Deixa eu ver. Não, talvez nem tenha problema. 10 e 8, opa, tem sim. E vamos entender o porquê desse problema. Tá? Cria um laço de repetição infinito. O que aconteceu? Eu li o 10 e o 8, fiz esse teste, deu verdadeiro, calculei a média, mostrei a média e voltei aqui para o while. Nota 1 é 10, nota 2 é 8, passou no teste de novo, calculei a média de novo, dá 9, mostrei a média igual a 9 e voltei aqui de novo e testei. Então, novamente, 10 e 8. Então, nota 1 é 10, é diferente de 50, nota 2 é 8, que é diferente de 50, calculo a média de novo, que dá 9, mostro que a média é igual a 9 e volto aqui para cima e vou fazer isso eternamente. Isso porque, não sei se deu para perceber, mas nota 1 e nota 2 nunca mudam. Eu coloquei nota 1 igual a 10, a nota 2 igual a 8 na execução, e essas notas vão ficar inalteradas, porque em nenhum momento aqui dentro da estrutura de repetição eu pedi para que essas notas fossem alteradas. Então, toda vez que ele volta para cá, ele tem aqueles valores digitados inicialmente. Por isso, aqui o que eu tenho que fazer é solicitar um novo conjunto de valores.
do outro aluno. Só para ficar a mensagem diferente do que tinha anteriormente aqui. Mas o comando de leitura é o mesmo. Agora vai ficar um pouco diferente, porque eu vou pedir as duas notas, 10 e 8. Mostrei a média, ficou colado porque eu já botei essa frase e essa daqui tudo junto. Então, por isso que aconteceu isso daqui, né? Ele mostrou essa linha e depois já colado a outra. Eu tinha que pedir para que ele fizesse uma nova linha. Vou fazer isso através do acréscimo aqui da instrução endl. Não vai dar para perceber agora, só na próxima execução, a alteração que isso daqui está trazendo. Mas, a princípio, ele pediu para digitar as notas do outro aluno. Sei lá, 8 e 8. Média deu 8. 5 e 9. Média deu 7. Vou botar aqui 50 e 0. Ele parou a execução, né? Parou de pedir notas, que era o esperado. Só para ilustrar ali agora, por causa daquele endl que acabou de ser adicionado. 8 e 10, agora pode ver que ele já ficou pedindo as notas numa linha diferente. 7 e 50, isso deve parar de pedir notas e encerrar. Até para encerrar, eu vou até colocar aqui uma mensagem, só para marcar aqui que acabou a execução do algoritmo. Então, agora eu estou conseguindo fazer isso. Enquanto eu fornecer notas que são diferentes de 50, eu vou ficar pedindo duas notas a mais, calculando a média, mostrando essa média e pedindo outras duas notas. Se essas duas notas forem diferentes de 50, vou calcular a média, mostrar a média, pedir outras duas notas. Enquanto essas notas forem diferentes de 50, e assim eternamente, conforme a gente consegue acompanhar aqui na execução, né? 10 e 10, média 10, 9 e 1, média 5, 5 e 4, média 4,5. Vou botar as duas 50, ou uma delas já era o suficiente, né? Vai encerrar aí a execução do meu algoritmo. Foi colocado aqui também que as notas, elas deveriam estar, ou elas estariam no intervalo entre 0 e 10. Eu não tenho garantia de que isso realmente está acontecendo. Se eu colocar aqui 11 e 5, deu aí, média 8. Opa, 50 já vai encerrar, não vai adiantar muito. Mas pode ver que fora do intervalo ele aceitou, né, deu 16 aqui a soma, a média dá 8. Ele aceitou esse valor 11, mesmo ele estando fora do intervalo. O que eu posso fazer para que ele desconsidere essa possibilidade, né? Que ele desconsidere esse valor que não era válido? Eu poderia fazer uma verificação neste momento aqui, ó. Vou começar fazendo como if. A gente vai ver que não vai funcionar com o if, mas eu posso fazer aqui nota 1. Tem que ser maior ou igual a 0. E nota do 1 menor ou igual a 10. E nota 2 maior ou igual a 0. E nota 2 menor ou igual a 10. Ficou grande aqui a expressão, né? Mas eu tenho que garantir que isso daqui é verdadeiro. Isso daqui também tem que ser verdadeiro. Nota 1 tem que ser maior ou igual a 0 e menor ou igual a 10, quer dizer, tem que estar no intervalo entre 0 e 2. E a mesma coisa aqui para com relação à nota 2. Maior ou igual a 0 e menor ou igual a 10 também. Se isso acontecer, eu poderia calcular a média, mas eu até vou fazer aqui uma lógica um pouco diferente. Eu vou dizer que se for menor do que 0 e se for maior do que 10, as duas notas, eu vou querer anunciar que a nota está errada. Então, novamente, se estiver fora do intervalo, quer dizer, se for menor do que 0 ou maior do que 10, é que a nota não é válida.
Então eu vou avisar. Nota inválida, não estou utilizando os acentos, acentuações. Digite novamente as notas, só uma mensagem auxiliar. E vou ler essas duas notas de novo. Fazendo um teste, com um certo descuido, parece que vai estar tudo funcionando adequadamente, mas a gente já vai ver que não é bem verdade. Até nem caiu aqui na condição. Deixa eu ver o que foi que eu errei. Errei aqui, ó. Vou ter que melhorar aqui minha condição. Mas é um algoritmo, né? A gente erra e tem que ir acertando. Só vamos entender por que aquilo ali, o que deu errado. Eu digitei as notas 10 e 8. Do jeito que estava antes, deixa eu até trazer aqui novamente o que eu tinha antes. Eu tinha isso daqui, eu tinha um end aqui, nesse formato. Deixa eu fazer um ajuste. Tá, do jeito que então estava colocado, eu tinha 10 e 11, 11 e 8 as notas digitadas. Eu vejo que essa condição aqui vai dar falso, ele não é menor do que zero. Essa aqui daria verdadeiro, porque ela é... Então, deixa eu anotar aqui que a primeira daria falso. Essa daqui daria verdadeiro, porque a nota 1, que era 11, era maior do que 10. Esta daqui daria, nota 2 era menor do que 0? Não. E essa daqui dava não também, porque eram 8. Então, falso e falso. Essa sentença dá falso. Essa daqui dava verdadeiro, porque era o número 11. Essa que dava falso, essa daqui dava falso também. Quando eu for avaliar essa sentença, reduzindo aqui os valores da sentença final, eu vou ver que falso e verdadeiro, isso daqui dá o resultado falso. Falso e falso, o resultado disso daqui tudo vira falso. Falso e falso, como já visto, vira falso. Então, a sentença total dava falsa. Mesmo que a nota ali fosse inválida. Então, eu tenho que corrigir essa minha expressão aqui para considerar, né, eu tinha um certo erro ali, que eu tenho que corrigir para ajustar. Deixa eu só ver, eu tirei isso daqui, né, agora. Então, o número 11, ele é menor, não é menor, dá falso, isso daqui dava verdade. Então, eu não preciso que os dois sejam verdadeiros, eles são meio antagônicos. Eu precisava que isso daqui fosse um ou. Agora, quando eu tiver isso daqui como com o número 11, isso daqui é falso, ou isso daqui, o resultado é verdadeiro, quando eu for fazer o ou, falso ou verdade, essa sentença aqui vai ser verdadeira. E eu vou reproduzir essa mesma coisa na nota 2. A lógica é a mesma. E eu preciso que isso daqui vai transformar, vai fazer com que a nota 1 seja válida, isso daqui que a nota 2 seja válida, e eu preciso que tanto a nota 1 como a nota 2 sejam válidas ao mesmo tempo para eu poder dar continuidade. Mas nesse caso, se uma delas for inválida, já é o suficiente para eu ter que mostrar essa mensagem aqui, dizendo que existe alguma nota inválida. Até posso botar que existe alguma nota inválida. Tá, mudei um pouquinho a frase. Se acontecer, então, de ter a nota 1 inválida ou a nota 2 inválida, eu já vou mostrar essa mensagem. Testando, para ver se eu não confundi alguma coisa aqui.
11 e 8. Ó, ele disse, tem alguma nota que está inválida. Vamos corrigir. Deu 9 e parece que está funcionando adequadamente. Mas não é verdade. Ó, vamos ver por quê. Digite novamente. Eu vou lá, vou digitar 21 e 0. E ele calculou 10,5. Por quê? Porque o if fará com que apenas uma vez seja testada essa condição. E depois, se for os valores digitados de novo incorretamente, ele não volta lá para cima para reavaliar, ele continua. Então, ele deu aviso, pediu novas notas, foi digitado novas notas e ele continuou, calculou a média, mesmo que essas novas notas não fossem válidas. Para eu arrumar isso, uma solução é colocar um outro while aqui, transformar aquele if num while. De maneira que ele só vai adiante, só vai passar dessa linha e parar de pedir as notas quando essas condições aqui não forem mais verdadeiras. Só que daí é que vem aquela condição que eu tinha anteriormente. Esse if aqui faz com que, se isso for verdade, eu peça novos valores. E aqui, enquanto isso daqui for verdade, eu vou pedir novos valores. Lá, 11 e 8, que é que eu tinha antes? Inválido. 15 e 8, não, inválido. 21 e 0, inválido. Menos 5 e 8, inválido. Só no momento que eu fornecer valores válidos é que ele vai dar prosseguimento. Está calculando ali o que é pedido. 20 e 20, inválido. 50 e 50, aqui eu posso ter um problema. Inválido. Por que ele disse inválido e não parou o meu programa? Porque agora ele está dentro desse outro while aqui, ó, e não vai conseguir sair dele com 50. Eu vou estar esperando um valor válido inicialmente, por exemplo, 10 e 5, para só depois aceitar um valor 50 e realizar o término do algoritmo. Porque essa condição aqui de ficar repetindo, só vai repetir essas duas instruções e esse teste aqui, e vai ficar fazendo isso infinitamente até ser fornecido alguma coisa que invalide essa condição. E o 50 aqui, essa condição do while aqui de 50, ela está fora dessa estrutura aqui. Então, ela não chega a testar isso daqui, ela estava presa, retida aqui nesse trecho. Então, é preciso tomar cuidado. Como resolver isso? Sempre tem alguma forma. Tá? O importante é só ter bastante consciência de como funcionam essas estruturas. Esse while aqui está repetindo, ele está repetindo só dentro desse espaço aqui, dessas 4 linhas, no caso, de instruções. 3 comandos e um teste. Ele não vai para fora dessa estrutura. Está retido aqui até essa condição aqui ser validada, foi dado como sentença falsa aqui do while para parar a repetição e continuar para depois poder avaliar essa condição aqui externa. Fácil de perceber a execução desse algoritmo através de um teste de mesa. E é isso.